Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem a semana? Eu espero que sim. Às vezes na vida a gente se perde e a gente acha que o mundo vai desmoronar, que Deus não está no nosso lado, não está ouvindo a gente, os amigos desaparecem. Às vezes a vida vem para mexer mesmo, para deixar as pernas bambas, o chão um pouco mole, para justamente a gente estender a mão para Jesus, Jesus pegar nela e falar: vem comigo, filho, eu estou aqui por você. Então, agradeça. Que hoje seja um dia para você agradecer cada momento. Porque cada momento foi especial para você lembrar de Jesus. Mesmo que você não tenha conseguido, você está aqui nesse momento. E se você está aqui, é porque você conseguiu lembrar dele. Então, agradeça. Peça perdão por não ter feito mais. Mas agradeça do fundo do seu coração, porque Deus é maravilhoso. Ele ajuda, Ele transforma e Ele ilumina. Bom, gente, vamos começar? Hoje a gente ainda está na introdução, porém nós vamos entrar no item 3, que é notícias históricas. Eu vou ler o trechinho que inicia e depois a gente vai ler os 3 parágrafos de Samaritanos. Como é um texto mais de informação, a gente... Vamos ver o que dá para discutir sobre isso, tá? Mas eu vou tentar ler parágrafo, comentar, ler parágrafo, comentar, ler parágrafo, comentar, tá bom? Eu vou fazer dessa forma porque se eu parar antes de um parágrafo, as pessoas não vão conseguir entender o contexto daquele parágrafo que ele está dizendo. E se eu ler tudo de uma vez, talvez não entenda ou também se perca, né? Então é sempre bom quando for assistir os nossos vídeos, se você puder ter o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos, seja no computador, no celular, porque tem aplicativo, né? E aí você pode ir acompanhando a leitura, né? Então a gente está em introdução, notícias históricas. A gente está iniciando. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Bom, o que ele está falando aqui, né? Que antes ele... primeiro ele está falando que esse trechinho sobre notícias históricas é o que vai auxiliar a fundamentar o que está por vir no decorrer do livro. Porque é muito importante a gente contextualizar, né? Entender como que era aquela época que Jesus estava vivendo. Por que isso é importante? Porque certas palavras que eram utilizadas naquela época poderiam ter mais de uma interpretação. Então, ele vai contextualizar, principalmente certos personagens, para a gente entender mais a fundo o que as parábolas de Jesus, né, estavam dizendo. Porque não adianta nada a gente pegar
uma parábola isolada do contexto, a gente vai trazer para o nosso contexto atual e ter as nossas interpretações. Não que isso não possa ajudar a você aprender, mas quando você entra no contexto de Jesus, né, da época de Jesus, você consegue compreender melhor o que ele estava para dizer. É igual no nosso dia a dia. Às vezes a gente julga, né, como se fôssemos juízes, né, uma determinada situação apenas por um único ponto de vista, sendo que, na verdade, é interessante a gente entender o contexto geral por trás, né? Porque senão a gente vai ser imparcial, né? E Jesus nunca foi imparcial. Então, começando. Samaritanos. Quem já não ouviu a parábola dos samaritanos? Então, a gente vai entender quem é essa figurinha. Samaritanos. Depois do cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi sob os romanos a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito Grande, a embelezou com suntuosos monumentos, e para agradar Augusto deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Então a gente começa a perceber que os samaritanos, né, vêm da Samaria, e que Samaria era um lugar bem próspero, né, bem famoso, grande. Então ele tinha uma certa, né, um ar de importância. Continuando a leitura aqui. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda, datando da separação. Perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Vamos parar aqui um pouquinho. Então a gente percebe que Samaria era um lugar próspero e que eles tinham uma certa visão sobre a questão da religião e quase sempre estavam em briga com os reis de Judá. Então eles foram lá e construíram um templo com as verdades que eles carregaram. Continuando. Eles não admitiam senão o Pentateuco contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por um único princípio a divergência das opiniões religiosas. Embora suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes daquela época. Então a gente vê, fica bem claro aqui, né, as diferenças, né, que existem entre os judeus e os samaritanos e essa relação que existe entre eles. Parece que um não suportava o outro, né? Simplesmente por causa da religião, tendo a religião como motivo de guerra entre esses dois povos. Continuando. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Naplouse e Jafá. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. Ou seja, é aquela coisa de não querer se misturar com os judeus, né? Fica só ali aquele grupinho entre eles.
E é engraçado que a base, né, Deus é único para todos, mas a gente acaba tendo essas divergências. Infelizmente, ainda hoje a gente tem essas divergências, né, na religião. Temos várias religiões que não suportam umas às outras, né, que em certos países ainda é motivo de guerra. Mas graças a Deus, né, com um pensamento um pouco mais aberto, a gente conhece que toda religião é importante, desde que ela te torne uma pessoa melhor, né? Cada religião vai estar ali no seu grau de evolução para atender às necessidades, né, que cada um está passando. Mas desde que ela tenha, né, a moral do bem, né, a ajuda ao próximo, te tornando uma pessoa melhor, te fazendo reforma íntima, sem alimentar seu orgulho, sua vaidade, você se transforma e vai para Deus, né? Então é muito difícil a gente julgar quem é melhor, porque em todos os lugares, em todas as religiões, a gente sempre vai encontrar aqueles que são realmente devotos, né? São realmente do bem, do coração bom, daqueles que são, né, menos esclarecidos, né? Mais incisivos, né? Então a gente tem que prestar muita atenção também em nós, para não julgarmos, não criarmos barreiras entre nós que somos todos irmãos perante Deus, né? Saber respeitar é sempre importante. E quando a gente respeita, quando a gente mostra o amor com o próximo, é aí que a gente realmente exalta a religião, né? Essa ligação com Deus, o amor cristão que Jesus veio nos ensinar. Porque não adianta nada a gente ter palavras bonitas, né? Se a gente tá sempre querendo criar divisões entre os povos, né? Então, que a gente tenha consciência de tudo isso. Então, os samaritanos, né, têm essa característica. Eu gostaria de ler também sobre os nazarenos, é um trechinho bem curto, e aí na próxima a gente já entra nos publicanos. Então vamos lá, os nazarenos. Jesus era de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Então, assim, a gente primeiro falou dos samaritanos, que não gostavam dos judeus. E os nazarenos era o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto. Então a gente agora está vendo o outro lado, que os samaritanos não gostavam, né? E os nazarenos também não gostavam dos samaritanos. Aí continuando, mais tarde os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Então é como se fosse uma herança dos ensinamentos de Jesus, né, sendo repassado por aqueles que foram os primeiros cristãos, né, seguidores de Cristo. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Então a gente percebe que foi uma transição, né? Tipo, veio Jesus, mas ela também era o nome de uma seita, né, que tinha um pouco do mosaísmo, né, das leis mosaicas. Então, hoje a gente
discutiu sobre os samaritanos e sobre os nazarenos. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais. Como a gente terminou, convido você a continuar, né? Agora nesse momento que a gente vai fazer a oração. E obrigado pela presença de vocês. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Estarmos aqui para aprender um pouquinho sobre Jesus, sobre o que ele passou, vivenciou, como era o contexto daquela época. Que hoje nós também saibamos avaliar o contexto em que estamos, tentando enxergar além do que de primeira vista encontramos, não só ao nosso redor, mas dentro dos nossos corações, que possamos pedir perdão por tão imperfeito ainda que somos, mas que cada dia possamos melhorar mais, participando, aproximando da vida do nosso próximo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, os bons espíritos, que leve um pouquinho de energia e de luz aos nossos familiares, que possamos pensar naqueles que estão necessitados, passando fome, que estão doentes na cama, que estão depressivos, se sentindo sozinhos, aqueles que têm tudo e ao mesmo tempo se sentem vazios, e aos que não têm nada, que Deus dê força e ilumine sempre. Convido a todos a orar comigo a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E a prece de Cáritas para alcançar todos os corações esta noite. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procure a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, a órfã o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza e ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Grande beijo, pessoal. Até a próxima. Se gostou, curte. E se puder, compartilha. Quem sabe a gente divulga mais o Evangelho juntos. Beijo, gente. Até mais.